A minha primeira palavra tem que ser de reconhecimento à extraordinária contribuição que o senador Caiado deu, que, como todos sabem, é o autor do projeto 206. O senador Caiado, já há muito tempo, vem marcando a sua atuação parlamentar pela defesa de teses e de posições, e com relação ao tema da reforma política, essa preocupação, esse trabalho do senador, as suas reflexões, as suas proposições, vêm de longe, no sentido de aperfeiçoar o sistema que todos reconhecem hoje como um sistema absolutamente susceptível de atualização e de aperfeiçoamento. Nesse substitutivo que apresentamos, as emendas, as mudanças introduzidas, tem o intuito de, além de atualizar a legislação eleitoral, corrigir e desburocratizar o processo, além de aperfeiçoar o modelo de financiamento e de fiscalização das campanhas eleitorais. Muitas das mudanças técnicas foram analisadas e sugeridas por grupos de trabalho cujos membros pertencem à Justiça Eleitoral, a diretórios partidários e a órgãos do Legislativo. Derivam da análise dos problemas enfrentados pelos candidatos e pela Justiça Eleitoral na realização das duas últimas eleições. Em relação ao financiamento, que é um tema tão nevrálgico e tão delicado, o substitutivo sugere o aperfeiçoamento do projeto, prevendo a origem dos recursos a serem utilizados pelos partidos nas campanhas eleitorais, bem como a distribuição destes. Para tanto, extingue o horário reservado à propaganda partidária e a consequente compensação fiscal concedida, às emissoras de rádio e TV, e os recursos públicos utilizados no financiamento serão equivalentes a essa compensação, o que não gerará impacto orçamentário. Por fim, preserva a autonomia partidária, estabelecendo que cabe ao partido distribuir os recursos nas diferentes candidaturas dos seus filiados. Ademais, tem o intuito de agilizar a tramitação da reforma política no Congresso Nacional. E, nesse sentido, cabe destacar a preocupação e o esforço do senador Eunício Oliveira, presidente dessa Casa, de garantir, com o prazo exíguo que temos, uma contribuição efetiva do Senado Federal nesse tema tão delicado que é o tema do financiamento. Eu vou fazer um resumo das alterações do substitutivo. Inicialmente, há um ponto relacionado com a habilitação prévia de candidatos. O substitutivo cria nova fase no processo eleitoral, denominada de habilitação prévia do candidato. Tem o intuito de verificar a quitação eleitoral do pretenso candidato. O período vai de 1 de fevereiro a 15 de março do ano da eleição. Ressalvas à aplicação de sanções às coligações. O substituto aperfeiçoou o inciso 5º do artigo 6º da Lei das Eleições, determinando que as sanções por atos ilícitos cometidas no processo eleitoral serão aplicadas aos partidos ou aos candidatos que lhe derem causa, não alcançando outros partidos e candidatos, ainda que integrem a mesma coligação. Primárias partidárias, artigo 7º. O substitutivo estabelece normas gerais para regular a escolha de candidatos aos cargos eletivos. Período 16 de maio a 30 de junho. Mudança nos documentos para pedido de registro. Devido à fase de habilitação prévia, o pedido de registro será instruído com o certificado de habilitação prévia, provando antecipadamente a quitação eleitoral do candidato. Agora vamos ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Origem dos recursos, dotação orçamentárias que lhe forem destinadas em valor ao menos equivalente à compensação fiscal que as emissoras comerciais de rádio e televisão
receberam pela divulgação de propaganda partidária no ano imediatamente anterior ao de promulgação da lei. Emendas parlamentares de bancada, cujo valor aprovado pelo Congresso Nacional observará o montante de 50% do total de recursos apropriados à Lei Orçamentária Anual por meio dessas emendas, exclusivamente em ano eleitoral. Exclusivamente em ano eleitoral. Distribuição dos recursos, 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 49% divididos entre os partidos na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. 34% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares. 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Distribuição dos recursos dentro do partido. Deverão ser estabelecidos critérios de distribuição por meio de deliberação da maioria absoluta dos membros do órgão da Direção Executiva Nacional. Deve ser reservada parcela mínima de 20% a ser distribuída de modo igualitário entre os candidatos do partido ao mesmo cargo na mesma circunscrição. Há regras subsidiárias no substitutivo que serão aplicadas caso a Executiva Nacional não estabeleça os critérios de distribuição. Nessa hipótese, e aí essa regra está disposta no artigo 10º, eu gostaria, portanto, de fazer aqui referência que, não havendo essa indicação a deliberação da Executiva Nacional, passa a valer a seguinte regra: 50% do total serão destinados às campanhas para os cargos de presidente, governador e senador. 30% do total serão destinados às campanhas para o cargo de deputado federal e 20% do total serão destinadas às campanhas para os cargos de deputado estadual e distrital. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esse é um ponto importante. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que não forem utilizados nas campanhas eleitorais, deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Prestação de contas, atualização de prazos e desburocratização de procedimentos. Tempo de campanha para o segundo turno, mudança do tempo do horário eleitoral, 10 minutos para cada cargo, mudança do tempo do total das inserções diárias, 15 minutos para cada cargo. Regulação da propaganda na internet, esse é um ponto que me parece muito importante, tendo em vista as distorções que hoje se verificam. Veda-se do uso do mecanismo de impulsionamento de conteúdos por terceiros ou não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral. Veda-se a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdo, desde que contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos.
Direito de resposta nas propagandas veiculadas na internet. Deferido o pedido, o ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 24 horas após sua entrega em mídia física, empregando nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado. Regulação da desfiliação partidária. O candidato poderá comunicar sua desfiliação a qualquer órgão partidário. Desburocratização da comunicação de desfiliação partidária. Perda de mandato por infidelidade partidária. Previsão expressa de que os suplentes também perderão o mandato caso mudem de partido sem justa causa. Atualização das vedações de doações a partidos. Expressamente veda a doação por pessoas jurídicas, coadunando-se com os julgados do Supremo. Previsão de que os recursos oriundos do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais sejam limitados ao financiamento de eleições para cargos majoritários. Previsão expressa de que os institutos do partido destinados ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política possam ser constituídos sob qualquer forma admitida pela lei civil. Regulação da transferência do patrimônio dessas entidades em caso de transformação de forma jurídica. Abertura de janela para mudança partidária por justa causa nos 30 dias seguintes à publicação da lei resultante do substitutivo. Limites de gastos nas campanhas eleitorais de 2018. Para o primeiro turno das eleições, o limite será de 70% do maior gasto declarado para o cargo na circunscrição eleitoral em que houve apenas um turno. 50% do maior gasto declarado para o cargo na circunscrição eleitoral em que houve 2 turnos. Para o segundo turno das eleições, onde houver, o limite de gastos será de 30% do valor previsto no inciso 1º. Nos municípios de até 10 mil eleitores, o limite de gastos será de R$100 mil para prefeito e de R$10 mil para vereador, ou o estabelecido no caput se for maior. Senhor presidente, esse é um resumo do substitutivo. Naturalmente, nós ficamos aqui à disposição e, evidentemente, ouviremos também o autor do projeto na origem, o nobre senador Ronaldo Caiado, a quem cumprimento mais uma vez pela contribuição que tem dado ao debate e ao encaminhamento desses temas. Para discutir a matéria, está escrito, como diz o próprio regimento, são inscritos 5 senadores contra e 5 senadores a favor, por 5 minutos cada um, é o que diz o regimento. Então, vê a descrição. O primeiro inscrito é o senador Caiado, para encaminhar contra ou a favor. Eu preciso saber para poder colocar aqui. Em relação ao texto, senador Armando. Presidente. Para poder ordenar 5 contra e 5 a favor. É lógico que antes do posicionamento, eu gostaria de formular algumas perguntas ao relator. Sim. Ok. Em relação especificamente, já que Vossa Excelência, senhor presidente, na reunião de líderes, definiu que nós devíamos tratar, neste momento, sobre especificamente o financiamento de campanha eleitoral, já que encaminhamos à Câmara dos Deputados a PEC que hoje
impede as coligações nas eleições proporcionais e, ao mesmo tempo, cria uma cláusula de desempenho. Bom, o nobre relator, ele trouxe um projeto, que é um projeto que veio da Câmara dos Deputados e que o esboço trata de vários assuntos. Mas eu gostaria de me ater única e exclusivamente, tanto é que apresentei um destaque, para discutir especificamente o financiamento de campanha. A pergunta que formula Vossa Excelência, nobre relator: qual é a alternativa para se criar o fundo de financiamento de campanha eleitoral? Qual é a base para que nós tenhamos a dotação para que esse fundo possa ser criado? Meu caro senador Ronaldo Caiado, nós tivemos, acho que foi a preocupação dominante, inclusive desse grupo que o senador Eunício constituiu, por entender o momento, a circunstância que o nosso país vive, de não comprometermos recursos novos do orçamento, sob pena de agravarmos esse quadro fiscal sem que a opinião pública possa entender. Nós estamos premidos pela constatação da seguinte realidade: de um lado, há custos. Nós estamos aqui endossando as propostas de limite de gastos, mas não há eleição sem gastos. Diferentemente da opinião de muitos, onde me incluo, o financiamento empresarial foi, infelizmente, vedado. Ora, sem o financiamento empresarial, nós teríamos que buscar alguns recursos e, evidentemente, seriam recursos públicos. Mas houve um entendimento de que deveríamos utilizar recursos já existentes, ou seja, recursos que não representariam um acréscimo na despesa do Estado. Por isso, senador, é que, inspirado no projeto de Vossa Excelência, que foi o que deu efetivamente, foi o que vertebrou essa proposta, nós consideramos duas fontes: a renúncia fiscal ou a compensação fiscal proveniente do financiamento dos horários chamados gratuitos de propaganda partidária. Essa é uma fonte, complementada pela utilização de emendas de bancada, de parte das emendas de bancadas, das emendas parlamentares que são apresentadas, ressalvando que nós vamos utilizá-las exclusivamente no ano eleitoral. Exclusivamente no ano eleitoral. E aí me permita aduzir uma consideração. De acordo com os registros das eleições, os registros oficiais da eleição de 2014, foram declarados gastos, meu caro senador Cristóvão, de 7 bilhões e 300 milhões de reais, gastos declarados oficialmente. Por essa proposta que nasce da proposta de Vossa Excelência, nós estaremos formando um fundo que vai alcançar 3 bilhões de reais. Como? 500 milhões decorrentes, mais ou menos, da compensação fiscal que tem origem na propaganda partidária, estritamente, e 2 bilhões e meio, que é uma estimativa do que é que representariam 50% das emendas de bancada, de acordo com projeções da execução desse ano. Pelas informações que dispomos, nós já executamos mais de 3 bilhões e 900 esse ano. E até o final do ano, imagina-se que nós vamos alcançar algo como 5 bilhões. Portanto, estamos aqui propondo destinar 50% das emendas de bancada exclusivamente no ano eleitoral, para poder prover esse fundo de recursos minimamente compatíveis com as exigências do processo eleitoral. Convenhamos, se foram gastos oficialmente 7 bilhões e 300 na eleição passada, sem considerar o efeito inflacionário, obviamente, nós estamos agora, em termos reais, com esse fundo, na realidade, constituindo um fundo que representa menos de 40%,
menos de 40% dos gastos que foram oficialmente declarados no último pleito. Portanto, meu caro senador, foi com essa proposta, com essa composição que estamos apresentando essa alternativa.